Pessoal, pronto, hein? Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última aula eu havia passado algumas questões, eu comecei a explicá-las. Onde que a gente parou? A gente parou na 13. 13? Qual que é a próxima? Quem foi Montesquieu e o que ele defendia? Quem foi Montesquieu e o que ele defendia? Montesquieu, filósofo iluminista, ele chamava-se Charles de Secundá. Ou Barão de Montesquieu. O Montesquieu defendia a divisão do Estado em 3 poderes. Por que o Montesquieu defendia a divisão do Estado em 3 poderes? Porque para ele o poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Portanto, ele estava criticando o absolutismo, onde os poderes concentravam-se nas mãos dos reis. Segundo Montesquieu, a partir do momento que você dilui o poder, você faz com que esse poder seja menos corrupto. Quanto menos poder você der às pessoas, menos poder de corromper elas terão. Então ele defende a divisão do Estado em 3 poderes. Quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Cada poder com uma função específica. Qual que é a função do executivo? Qual que é a função do executivo, pessoal? O próprio nome já fala. Executivo vem de executar. Administrar. Quem que é o poder executivo no nosso país? Vocês não sabem quem é o poder executivo? Em Bernardo, quem é o poder executivo? O chefe do poder executivo? Adélio Leão, prefeito, né? Ele tem os seus secretários. Então, ele é o responsável por executar as leis municipais e administrar o município. Poder legislativo no estado de Minas Gerais. O legislativo é aquele que faz as leis. Quem faz as leis no estado de Minas Gerais? As leis estaduais. Olha. O Zema é do executivo, né? Ele é o governador que, junto com os seus secretários, que também fazem parte do executivo, administram o estado e executam as leis estaduais. O legislativo é aquele que faz as leis. No âmbito municipal, quem é o legislativo? Quem faz as leis municipais? Os vereadores. No âmbito estadual, quem faz as leis estaduais são os deputados estaduais. No âmbito federal, quem faz as leis no âmbito federal? O deputado federal. E o Senado. Então nós temos no sistema brasileiro um sistema bicameral, com 2 câmaras, onde por elas passam as leis. Então, uma lei primeiro era votada no Congresso, onde estão os deputados federais, depois ela é enviada para o Senado. E o Senado vai discutir essa ideia, essa lei que foi aprovada pelo Congresso, e vai aprová-la ou não. Depois isso vai para a sanção do presidente. O legislativo que faz as leis e o judiciário ele julga conforme as leis. A função do judiciário é julgar.
Quem faz parte do poder judiciário? Os juízes, né? Juízes são aqueles que são responsáveis por julgar. Eles julgam como? Conforme a lei. Então, todos os poderes aqui, além de terem as suas funções específicas, como executivo, executar e administrar, o legislativo, legislar, o judiciário, julgar. Um deve fiscalizar o outro, para que os poderes eles não se corrompam. Porque esse era o propósito de Montesquieu. Diluir o poder para que assim os poderes tivessem menos poder de corromper-se, de corrupção. Então o executivo ele executa e administra e fiscaliza o legislativo e o judiciário. O legislativo ele faz as leis e fiscaliza o executivo. Tanto que é o legislativo, por exemplo, que faz o impeachment, né? O impeachment do executivo. Porque ele fiscaliza. Se o executivo não estiver correspondendo, o legislativo pode votar e tirar o executivo. O judiciário ele fiscaliza o executivo e o legislativo e julga. Se o executivo e o legislativo estiverem infringindo as leis, o judiciário entra, julga e condena. E aí tem as gradações dentro do judiciário. Tem os tribunais regionais, os tribunais estaduais e os federais. E o legislativo federal, por exemplo, e o executivo federal, eles só podem ser julgados por quem? Qual que é o tribunal maior do nosso país? Onde está a mais alta corte brasileira? No STF, o Supremo Tribunal Federal. Hoje presidido pelo Alexandre de Moraes, famoso Xandão. A galera aí que é puta com o Xandão, né? Então, essa é a divisão do Estado em três poderes, segundo Montesquieu. Para que dividir? Para que não haja concentração de poder. Na época do absolutismo, todos esses poderes eram concentrados nas mãos do rei. O rei mandava e desmandava, executava. O rei fazia as leis, mudava as leis de acordo com o que dava na telha. E o judiciário julgava de acordo com os interesses do rei. E ninguém fiscalizava o rei. O rei estava acima das leis. O Montesquieu vai defender a divisão, para que assim, com a divisão, um poder possa fiscalizar o outro e cada poder possa ter a sua esfera de atuação. E quando você olha para esses três poderes, acaba que um deles tem mais poder do que os outros. Qual que desses três poderes é o poder mais poderoso? O executivo ele só pode executar e administrar conforme as leis. O judiciário só pode julgar conforme as leis. Portanto, acaba que o legislativo é o poder maior. O poder maior está no legislativo, mas o povo brasileiro sempre coloca a culpa em quem? Quando as coisas dão errado. No executivo. Então, se o país está mal, a culpa é do presidente. Mas o presidente não pode fazer nada que não esteja nas leis. E quem fiscaliza é o legislativo. O legislativo faz as leis e fiscaliza. Então, se o presidente está uma merda e ninguém tira ele, a culpa é do legislativo, porque ele faz as leis. Agora, se o executivo está cumprindo as leis, a culpa é do legislativo, que fez as leis. Então, o problema do Brasil, na verdade, não são seus governantes, pelo menos na esfera executiva. Não é o prefeito, o governador ou o presidente.
São os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, porque são eles que fazem as leis. Se as leis não funcionam, é porque eles, de alguma maneira, não estão cumprindo o seu papel de fazer leis efetivas, de fiscalizar os outros poderes. E o que acontece, na verdade, é que o executivo sempre fica refém do legislativo. Quando o executivo não tem maioria no legislativo, o executivo não consegue governar. Aqui em Uberlândia nós tivemos o caso de um prefeito, antes do Adelmo Leão, algum tempo atrás, que não tinha maioria na Câmara. Que se ferrou. Ele não conseguia aprovar nada. Se lascou. O Zaire Rezende. O Gilmar também teve muita dificuldade. Porque ele não tinha maioria no legislativo. Se não tiver maioria, você não consegue governar. O executivo não consegue fazer nada. Porque tudo que ele vai fazer tem que ser aprovado pelo legislativo. A mesma coisa acontece no Estado, a mesma coisa acontece na presidência. Nós tivemos uma presidente que sofreu impeachment recentemente, Dilma Rousseff. Por que ela sofreu impeachment? Porque ela não tinha maioria no legislativo. Lula foi eleito em 2002. Em 2003 começa um sistema de corrupção conhecido como mensalão, que foi descoberto em 2005. O que fazia o PT com Lula de 2002, aliás, de 2003 a 2005? Fazia ou pagava uma mensalidade para os deputados, para assim ter maioria no legislativo. Eu te dou uma grana aqui para que você vote a favor dos meus projetos. Recentemente, de 2019 a 2022, esteve no poder do nosso país Jair Messias Bolsonaro. Ele precisava de maioria no legislativo. E o que ele fez? As emendas secretas. Liberava verbas de forma ali não transparente para bancadas de deputados, para que assim ele pudesse ter maioria. Se você for olhar todo o esquema de corrupção brasileiro, está engendrado aqui no legislativo. O Lula está fazendo a mesma coisa. O Lula está conseguindo governar por quê? Ele está liberando verbas a rodo para a galera, a famosa galera do Centrão. Centrão é a galera que não é nem de direita nem de esquerda. Estão ali para sugar o dinheiro do povo. Não que a direita e a esquerda também não sugam, mas o Centrão, ele não tem ideologia. Ele vai de acordo com a grana. Se a grana estiver falando para defender a pena de morte, eles vão defender. Se for contra, eles vão ser contra. Se a grana estiver defendendo porte de armas, ele vai defender o porte de armas. Se for contra, ele vai contra. Se a grana estiver fazendo ele ser favorável ao aborto, ele vai ser a favor. Se a grana estiver rolando contra, ele vai ser contra. Centrão é chamado de fisiológico por causa disso. Ele não está nem aí com a ideologia. Ele está aí com o bolso. Se você me der cargo, me der dinheiro, liberar verbas para mim, eu voto de acordo com os seus interesses e deixo você governar. Se você não libera o capilé, eu vou votar contra as suas ideias, as suas propostas. E você não vai conseguir governar. Se não conseguir governar, perder apoio popular, eu ainda posso te tirar de lá através de um impeachment. Então esses são os três poderes e essa idealização da divisão do Estado em três poderes
Era para quê? Para que cada poder tivesse uma função, diluísse o poder, diluindo o poder, você diminuiria a corrupção, porque cada poder iria ter também o papel de fiscalizar o outro. Na perspectiva do Montesquieu. Só que Montesquieu, lá no século XVIII, na época do iluminismo, ele nem imaginou que poderia, em um determinado momento, as ideias dele ser aplicadas num país chamado Brasil. Aqui não funciona essa merda, né? Era para um fiscalizar o outro. O que acontece aqui no Brasil? Os três se unem para foder o povo, né? Aqui não é para fiscalizar, é para ter a maior eficiência. Aqui eles se unem. O executivo se une com o legislativo, cria o mensalão, ou as emendas secretas do Bolsonaro, ou agora o Lula está fazendo a mesma coisa, se unindo com o legislativo, para quê? Para supiar o dinheiro do povo, libera as verbas, que é dinheiro do povo, as bases legislativas, aí a galera vota a favor, né? O judiciário faz vista grossa, faz jus a o símbolo da justiça. Qual é o símbolo da justiça? Uma mulher. Uma mulher com uma balança, um equilíbrio, com uma espada de 2 gumes que corta para os 2 lados, né? E venda nos olhos, é cega, né? Eis a justiça. Ela não enxerga toda essa corrupção que rola no Estado brasileiro. O símbolo da justiça é certinho aqui no Brasil, né? Pelo menos no sentido de cega. No equilíbrio, não. A balança da justiça aqui, ela está completamente falhada, viciada. Ela pende sempre para o lado dos mais ricos. A justiça aqui não corta para todos os lados, ela só corta para um lado, só corta na carne do pobre. O rico aqui não tem sua carne, os seus interesses assolados. O pobre sempre se lasca no Brasil. Então Montesquieu, Charles II, barão de Montesquieu, ele defendia a divisão do Estado em 3 poderes, contra o absolutismo, onde os poderes concentravam-se nas mãos do rei, né? Divide o poder, assim diluindo, você diminui o poder de corromper os poderes e coloca um poder como fiscalizador do outro. Então os poderes eles se fiscalizam entre si. Próxima questão. Quem foi Voltaire e o que ele defendia? Quem foi Voltaire? Montesquieu é francês, Voltaire também é francês. O nome do Voltaire era François Marie Arouet. Mais conhecido como Voltaire. O que defendia o Voltaire? A liberdade de expressão. E defendia também a tolerância. A biógrafa de Voltaire resumiu bem o pensamento desse filósofo. Inclusive a frase que ela colocou e atribuiu a ele nunca foi escrita por ele, mas resume bem a forma dele pensar. Eu posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Então isso é uma defesa da liberdade de expressão. Uma defesa da tolerância. A convivência pacífica entre quem pensa diferente.
Então aqui ele também está indo contra o absolutismo, né? No absolutismo não tinha liberdade de expressão. Se você falasse algo que incomodasse o rei, ele poderia mandar te matar, te prender e tomar os seus bens. Ele queria poder falar o que quisesse e bem entendesse. Era contra o absolutismo. Ele defendia aí uma monarquia esclarecida. Um monarca que fizesse leis ou que desse autonomia e liberdade de expressão para as pessoas. Uma monarquia onde as ideias diferentes pudessem conviver de forma fraterna, com tolerância. Ele era contra a intolerância. Então esse era o pensamento de Voltaire. François-Marie Arouet. Liberdade de expressão, posso não concordar com nada daquilo que você diz, mas defendo até a morte o seu direito de dizer. Mesmo não concordando, as pessoas devem ter o direito de falar o que quiserem bem entender. E a gente tem o dever de conviver com tolerância, mesmo com quem pensa diferente da gente. Mesmo não concordando, nós temos que tolerar a divergência. Próxima questão. Adam Smith. Mais um filósofo feminista que vai defender a liberdade econômica. A não intervenção do Estado na economia. O Estado deve ser governado, aliás, a economia deve ser governada pelas leis de mercado. Quais são as leis do mercado? A lei da oferta e da procura ou demanda. É a lei da oferta e da procura que vai determinar os preços. É a lei da oferta e da procura que vai fazer com que determinadas mercadorias sejam comercializadas, produzidas ou não. Essa economia aí do livre mercado, a liberdade econômica. No absolutismo não havia liberdade econômica, o Estado intervinha na economia. Por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil era colônia de Portugal. Por ser colônia de Portugal, o Brasil não tinha liberdade econômica. O Brasil só poderia comercializar com Portugal. Na hora de vender as coisas que a gente produzia aqui, mesmo se tivesse alguém lá fora querendo pagar mais caro e dar mais lucros para a gente não podia vender para outro país. Tinha que vender para Portugal no preço que Portugal queria pagar. Na hora de comprar coisas da Europa, não podia comprar de lugares mais baratos e com mercadorias melhores. Tinha que comprar mais caro e de pior qualidade de Portugal. Isso era chamado de pacto colonial. O exclusivismo comercial. Não tinha liberdade econômica. Isso era o famoso mercantilismo. Então Adam Smith era contra o mercantilismo, o controle da balança comercial. A economia ela deve funcionar de forma livre, de acordo com as leis do mercado, da oferta e da procura. É a oferta e a procura que vai determinar os preços. Quanto mais procura de um produto, o que acontece com os preços desse produto? Aumenta.
Quanto mais oferta de um produto, o que acontece com os preços desse produto? Cai, né? Se tiver muito produto no mercado e pouca procura, a tendência é os preços caírem. Então aqui o Adam Smith é contra os mercantilistas e é contra também os fisiocratas. Os fisiocratas, a fonte de riqueza de um país é os seus recursos naturais, as suas riquezas naturais. Um país é rico quando ele tem muitas riquezas naturais, ou seja, muita terra para plantar, ou muito mineral, ouro e prata. Para o Adam Smith, o que torna um país rico não é suas riquezas naturais, mas o trabalho. Não adianta nada você ter riqueza natural se você não tem ninguém para trabalhar e transformar essa riqueza natural em riqueza material, em mercadoria, em produtos. Então é o trabalho que lhe agrega valor às riquezas naturais, transformando elas em mercadorias, em produtos. Então esse é o pensamento de Adam Smith, defensor da liberdade econômica, da não intervenção do Estado na economia. A economia deve ser regida pelas leis de mercado, que é a lei da oferta e procura. E a fonte da riqueza das nações não é as riquezas naturais, não é os recursos naturais de um país, mas sim o trabalho. São os trabalhadores que transformam as riquezas naturais em mercadorias e agregam valor a essas mercadorias e esses produtos. É por isso que o Brasil não é rico. O Brasil tem muita riqueza natural. O Brasil tem muita terra, planta muito, tem muito minério, tem ouro, prata, tem muitos minerais que são exportados, tem a Vale do Rio Doce. Nós temos aí, nós somos destaque no mundo por conta do agronegócio. Mas todas essas mercadorias, ou esses produtos produzidos aqui, minério e comida, né? Vegetais e animais, carne animal, isso são produtos de pouco valor agregado, porque tem pouco trabalho envolvido, principalmente trabalho pouco especializado. Quanto mais complexo o trabalho, maior valor é o produto, ou tem o produto ou a mercadoria. Países muito menores, com muito menos terra, muito menos recurso natural, são mais ricos do que a gente. Ou têm PIBs similares ao da gente, como por exemplo a Itália. A Itália é menor que Minas Gerais. E tem um PIB praticamente o mesmo tanto que o Brasil. Por quê? O que a Itália produz? Produtos com alto valor agregado. Cite exemplos aí de produtos italianos caros. Oi? Carros. A Fiat, por exemplo, uma montadora, está no Brasil, ela é italiana. Ela produz carros. E esses carros são os carros mais baratos. Ela também tem uma destaque em carros de luxo, que é um dos carros mais caros do mundo. Qual o carro? Que é esse, que é produzido pela Itália. Ferrari. Esse ainda é mais caro. Oi? Maserati. Então nós temos aí produtos com alto valor agregado, com muita tecnologia envolvida. Enquanto a gente está exportando soja, carne, milho, aí minério de ferro, bauxita e ele vai. São coisas com um pouco valor agregado, não tem tecnologia
sofisticada ali envolvida na produção dessas coisas. Nós temos aqui uma operadora, não sei se ainda tem tinha ainda no Brasil. Não tem mais não, né? Tem ainda, gente. A tinha Telecom Itália Mobile, outro produto com alto valor agregado. Tecnologia de comunicação. Por isso que o PIB da Itália, que é menor que o estado de Minas Gerais, é do tamanho do Brasil, que tem aí proporções continentais. Né? Isso mostra que o Adam Smith, de certa forma, estava certo. É o trabalho que agrega valor aos recursos naturais. Não adianta você ter só o recurso natural se não tem ninguém para trabalhar aquele recurso e transformar aquele recurso em algo com alto valor agregado. Os italianos não têm terra, não têm minério, não plantam quase nada, importam quase tudo, mas produzem muitas mercadorias, muitos produtos com muita tecnologia. E para desenvolver tecnologia tem muito trabalho intelectual, que é o trabalho mais valorizado no mundo atualmente. E como é que você consegue produzir essas mercadorias com alto valor agregado? O que você precisa? De educação, de desenvolvimento de ciência e tecnologia. O Brasil não dá valor no conhecimento. Um país que cientificamente, tecnologicamente, ele é quase nulo no cenário internacional. Né? A gente não produz nada de grande destaque no campo da tecnologia, a não ser em algumas áreas específicas. O Brasil tem uma empresa que consegue competir no ramo aí, um dos ramos mais competitivos do planeta e de alta tecnologia, mas é uma empresa só, né? Que é a Embraer. A Embraer compete aí no mercado de aviões, aviões comerciais. Olha só. E por isso que a gente não tem muita coisa aí com alto valor agregado. Então esse é o Adam Smith. Acabou aí as questões, né? Não tem mais. Acabou? Sim. Montesquieu, Voltaire e Adam Smith estão aí. Por hoje é isso aí.